Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste sábado, dia 6 de junho de 2020, neste sábado da 9ª semana do tempo comum, sábado que antecede o dia do Senhor, que nos leva a ter um aprofundamento maior na amizade com Deus, nos preparando para amanhã celebrarmos o dia do Senhor. Te saúdo, irmão e irmã, desejando que realmente hoje seja um dia de uma verdadeira experiência de Deus na sua vida. Que em cada coisa que você fizer, que em cada situação que você enfrentar, que em cada momento do seu dia, você possa sentir a presença de Deus te acompanhando, a presença de Deus te animando, a presença de Deus te dando o ânimo necessário para vencer os obstáculos, para enfrentar as barreiras e para ser um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa. Que o Espírito Santo seja o seu guia neste dia. E convido você a colocar-se na presença do Espírito, numa total dependência. É assim que nós temos que agir também com relação a Deus. Entender que nós somos extremamente dependentes dele e colocarmos-nos numa total dependência de Deus. Claro, sempre fazendo aquilo que está ao nosso alcance para contribuir com o projeto de Deus, mas reconhecendo que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Então, nesse momento, nos colocamos na presença do Espírito Santo que dá a vida, nessa total dependência dele, nessa total certeza de que ele é o nosso defensor, ele é o nosso protetor, ele é a graça que quer habitar sempre em nós, para podermos progredir cada vez mais na nossa caminhada em direção ao céu. Rezemos então ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste sábado da 9ª semana do tempo comum, a Igreja nos propõe, na sua liturgia,
o Evangelho segundo São Marcos. O Evangelho de hoje está lá em Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44. Marcos 12, de 38 a 44. Então ouçamos atentamente esta palavra que nos é dirigida da Sagrada Escritura no dia de hoje, para alimentar a nossa alma, alimentar a nossa vida, nos fazer cristãos melhores. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse Evangelho que nós acabamos de ouvir vem nos falar da oferta que realmente agrada a Deus, que é a oferta da própria vida. Jesus faz uma crítica aos doutores da lei, àqueles homens cultos, conhecedores da Escritura, formados na arte de interpretar os livros sagrados, realmente conhecedores da religião, homens religiosos que, teoricamente, estão mais próximos de Deus, têm uma experiência maior de Deus, que vivem naquela sociedade como esse elo de ligação entre o povo e Deus. Homens que gozam de um grande prestígio na comunidade, na sociedade do seu tempo, por serem identificados como homens que foram escolhidos por Deus para ser esse elo de ligação entre Deus e o povo. E realmente eram assim. Era essa a concepção que se tinha dos doutores da lei, dos fariseus, desses pregadores, conhecedores das Escrituras. Porém, alguns desses mestres da lei, doutores da lei, fariseus, não davam
um verdadeiro testemunho, como eram chamados a dar. Eram soberbos nas suas funções ou no seu status. Não eram humildes o suficiente para compreender que aquela sua função, que aquele seu trabalho, aquele seu ofício, aquele seu dom também, era dado por Deus para o serviço do povo. E na sua soberba se sentiam melhores do que os outros. Então tudo o que faziam, queriam aparecer. É claro que Jesus fala de um modo geral daquela classe. Não significa que todo mestre da lei, que todo doutor da lei era soberbo. Não. Não significa que todo fariseu era hipócrita, como tantas vezes Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Não. Mas Jesus conhece bem aquele seu povo. E ele sabe que ali existem muitos que têm um ofício na religião e que se utilizam disso para que na sua soberba possam se colocar acima dos outros, impondo pesados fardos sobre os outros que eles mesmos não são capazes de carregar. Jesus percebe a hipocrisia de muitos, daqueles doutores da lei e fariseus, que rezam apenas para serem vistos como homens piedosos, uma oração exterior, que não parte do coração, que não é sincera diante de Deus, mas que fazem apenas para serem vistos pelos outros, para que sejam chamados de piedosos, para que sejam chamados de santos. Jesus percebe que aqueles homens da religião muitas vezes criam um marketing em cima da sua fé e a partir da sua fé. E Jesus diz: cuidado com eles, não os imiteis. Eles procuram fazer aparentemente tudo bem, do jeito que é para ser, como a religião manda. Mas o coração deles está distante. E aí São Marcos narra aquele acontecimento ali próximo ao templo, dos ricos que vinham e depositavam grandes quantias para ouvir o barulho no cofre, para que as pessoas olhassem e percebessem as grandes quantias que eram depositadas ali, para que as pessoas também os taxassem de solidários. Veja como ele é generoso, vê como ele deposita no tesouro do templo grandes quantidades. E aquela pobre viúva coloca ali 2 moedinhas quase sem valor econômico. E Jesus diz: a oferta daquela mulher agradou mais a Deus do que aqueles que depositavam grandes quantias. Claro que aqui Jesus não está medindo o valor econômico da oferta ou da doação. Não é isso que Jesus está medindo, mas está medindo a intenção, a entrega. É isso que é importante para Jesus. Claro, entre aqueles homens ricos poderiam existir certamente homens e mulheres ricos e ricas que doavam de todo o coração, sem soberba, sem engrandecimento, e que por isso a sua oferta agradava a Deus. Mas Jesus não é bobo.
Ele percebe quem faz com generosidade e quem faz para aparecer. Por isso ele diz, a oferta daquela viúva agradou mais a Deus do que aquela grande quantia que aquele outro homem rico depositou. Porque aquele homem rico deu do que lhe sobrava, do que não lhe faria falta. Deu como uma esmola, ainda que fosse uma grande quantia, como uma esmola. Isso aqui me está sobrando. E aquela mulher não. Ela deu tudo o que ela tinha. Aquelas 2 moedinhas que eram importantes para a vida dela. Mas ela doou com generosidade. Com generosidade. Ela deu tudo que ela podia dar. Da mesma forma, irmãos, podemos trazer para nós hoje e fazer a pergunta: nós estamos dando tudo da nossa vida a Deus? Ou estamos dando migalhas para Ele? Daquilo que sobra na nossa vida? Nós estamos devotando o nosso amor de modo pleno a Deus? Ou estamos dando migalhas de amor daquilo que nos sobra? Porque já depositamos o nosso amor nos bens materiais, nas coisas deste mundo, no status, nas preocupações até exageradas do dia a dia. Ou estamos sendo como aquela viúva do Evangelho? Que o que nós temos nós oferecemos a Deus. A nossa vida, a nossa alma, a nossa conduta, nosso comportamento, nosso ser no mundo, a nossa família. Aquilo que nós temos, não só como uma poesia, como uma frase bem colocada ou um texto bonito, mas de todo o coração nós oferecemos o nosso tudo para Deus. A oferta que nós fazemos cada dia tem sido agradável a Deus? Na nossa vida de fé, procuramos apenas cumprir obrigações? Procuramos apenas seguir à risca alguns preceitos, alguns mandamentos, algumas tradições? Ou realmente nós agimos a partir do nosso íntimo mais profundo, por amor a Deus, por entrega a Deus? É preciso dar o nosso tudo para Deus. Deus não é alguém que nós buscamos em alguns momentos. Deus não é alguém a quem nós oferecemos alguma parte do que temos e somos. Deus não é apenas um pronto-socorro a quem nós recorremos nos momentos mais lastimantes da vida e de sofrimento. Deus, o caminho, a verdade e a vida, é aquele que quer acolher a doação de nós mesmos, todos os momentos da nossa vida. A quem devemos buscar em todos os momentos da nossa vida, também nos momentos alegres, também nos momentos de festa, também nos momentos em que tudo está dando certo na nossa vida. E devemos fazê-lo com desprendimento do coração, certos de que dependemos dele. E por isso devemos ter o coração generoso para acolhê-lo em nós, mais do que qualquer outro. Para ouvi-lo na sua palavra, mais do que qualquer outra palavra.
de modo que os nossos gestos não sejam como aquele doutor da lei, os daquele doutor da lei que Jesus fala no Evangelho, que são gestos exteriores que não refletem o interior, mas o contrário. Que os nossos gestos e as nossas atitudes religiosas sejam expressão da amizade mais profunda que somos chamados a ter com o nosso Senhor. Que Jesus nos ajude, então, a compreender o mistério da moedinha da viúva e vivermos para Ele. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar.